noite a você que está com a gente. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Unimed para você. E hoje, de uma forma ainda mais especial do que todas as segundas-feiras, estamos aqui com os nossos convidados especiais para a nossa mesa redonda com o tema Mudança de Hábitos. Seja bem-vindo, vai marcando seus amigos, dando seu boa noite para a gente. E lembre-se, você é convidado a participar a partir de agora, fazendo perguntas aos nossos médicos, aos nossos convidados, aos nossos profissionais e participar com a gente desta transmissão. Estamos ao vivo e hoje é segunda-feira. Nosso desejo é que você tenha uma excelente semana, que a sua segunda tenha sido muito boa, produtiva, de grandes conquistas e que seja aí mais um dia para você mudar de hábitos. O tema que a gente escolheu para essa semana não poderia ser outro, não é, Elveni? Na verdade, a gente dá estreia. A partir de hoje, a gente abre a grande Semana da Saúde da Unimed Concórdia. Neste sábado, dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E é claro que a nossa Unimed faria diferente mais uma vez e promoveria uma grande semana diferenciada. Então, durante toda a semana, nós teremos ações do setor de medicina preventiva da Unimed, empresas aqui na Unimed, fora daqui. E nós vamos fechar a nossa Semana da Saúde com o dia oficial, dia 7 de abril, lá na Rua Coberta, na Praça Central da cidade, com uma grande ação de prevenção e especialmente uma ação comercial. Afinal, dias 6 e 7 também serão dias imperdíveis, onde a Unimed vai concretizar planos de saúde com descontos e preços nunca vistos antes pela Unimed e pelo mercado. Recados dados, essa é a nossa abertura oficial do programa Unimed para você. Agora sim eu vou apresentar cada um dos nossos convidados. Começando pelas mulheres, Elveni Maier está com a gente, ela é nutricionista da nossa Unimed, atua em grandes grupos da cidade como grupo de cirurgia bariátrica. Elveni, obrigada pela participação, boa noite a você. Boa noite também ao Dr. César Merlo, que já é de casa, não é? Há poucas semanas estivemos aqui falando ao vivo sobre obesidade para todos vocês. Dr. César, que é cirurgião geral e especialista em cirurgia bariátrica. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigada pela presença. Também estamos aqui com o Dr. Leandro Ceruti, que é cardiologista em Concórdia, com grande tradição, e também vai cuidar do nosso coração melhor nessa noite. Boa noite, doutor. Obrigada pela presença. E o Dr. Luciano Trentin, que também é de casa. Ele faz parte da equipe de medicina preventiva Unimed Viver Bem, aqui da nossa Unimed Concórdia, e é nefrologista. Boa noite, doutor. Obrigada pela presença de todos vocês. A partir de agora, a gente faz um bate-papo ao vivo aqui sobre mudança de hábitos. Você é nosso convidado a estar, a partir de agora, ao vivo com a gente. Nosso programa já está no ar. Obrigada pela presença de cada um de vocês. E olha só, a gente já começa falando do nosso tema principal, mudança de hábitos. Nós vemos falando aqui todas as semanas, na verdade, trazendo dicas para vocês de casa sobre o que é mudar o hábito, né? Como mudar o hábito nas diferentes especialidades dos médicos e dos convidados que vêm aqui. Vem os cardiologistas que falam para a gente como é mudar hábitos dentro da cardiologia. Vem a nutricionista que nos explica sobre mudar hábitos na nutrição e muito mais. Mas hoje, o nosso desafio está em ajudar você de casa a, de fato, concretizar a mudança de hábito. Todo mundo sabe o que é bom e o que não é para a nossa saúde. O acesso à informação, ele está acontecendo, ele é constante em Concórdia, na região, no Brasil e no mundo. Mas como mudar de hábito? Por que a gente tem dificuldade em mudar de hábito? Quero começar esse nosso bate-papo com o Dr. César Merlo, para que ele nos explique um pouco sobre por que o nosso cérebro, por que as nossas atitudes, doutor, vão sempre contra a mudança de hábitos positivo. Por que é assim? Boa noite, doutor. Boa noite, Karina. Boa noite, pessoal. Boa pergunta, Karina. Eu acho que se alguém pudesse responder essa pergunta de forma bem ampla e bem objetiva, estaria resolvido todos os problemas de saúde do mundo e do Brasil. Então, é uma pergunta que nas clínicas nossas, no dia a dia, é muito frequente esse questionamento de como essa pessoa vai modificar seu hábito para trazer saúde melhor para ele e qualidade de vida. E, consequentemente, tempo de vida para ele, no sentido amplo
da situação. É muito difícil. Eu acho que o primeiro passo que a gente vai começar a discutir hoje, pessoal, aqui nessa mesa redonda bem eclética, é como que esse paciente vai sair nessa zona de conforto. Como que nós, se colocando no lugar do paciente, a gente pode modificar esse comportamento e saindo da zona de conforto para tomar uma atitude que seja coerente com aquilo que nós estamos procurando. E muitas vezes a gente sabe que a gente precisa fazer isso e lá no fundo a gente procura alguma forma de conseguir isso. Então o primeiro passo é ter informações, eu acho, de profissionais que essa mesa disponibiliza e por desse paciente buscar essas orientações com profissionais que possam explicar e eles tenham condições de mudar alguma coisa na vida deles. Eu acho que é um grande assunto que vale a pena discutir, sim. Muito bem, doutor César, muito bem. Eu li alguns artigos, Euveni, né, doutores Luciano e doutor Leandro, sobre o nosso cérebro estar acostumado com hábitos velhos, né? A gente sempre que for mudar de hábito é preciso dar um primeiro passo. Não é? Sempre é assim. E isso parte de coisas que a gente aprende desde a infância, com a nossa família, com os nossos costumes. E é bom, às vezes, nós guardarmos esses costumes. Mas a prática de guardar faz com que o nosso cérebro se acostume. E haja dificuldade depois. Na área da nutrição é assim, Euveni. Quando uma pessoa decide fazer uma dieta, mudar de hábito, querer emagrecer, buscar qualidade de vida, elas têm encontrado essa dificuldade, essa briga, né, que às vezes e por vezes é inconsciente, em conseguir de fato mudar esse hábito? Boa noite. Boa noite, Karine. Realmente é real o que você me perguntou, é o que acontece. Para a pessoa procurar e dizer eu vou mudar, é difícil porque isso vem sendo passado de gerações para gerações e não é fácil ela abrir mão de coisas boas que nós comemos quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando temos qualquer motivo, a compensação sempre é com a alimentação. Então o cérebro vem se acostumando com isso e a dificuldade realmente para mudar é grande e ela precisa desse primeiro passo. Quando eles vêm até mim, é difícil porque a gente mexe com a alimentação. Como eu disse, a alimentação dá o prazer. Então, quando tu mexe no que te dá prazer, é muito difícil conseguir essa mudança. E eu sempre digo que é a persistência que vai chegar, que vai fazer com que ele tenha o objetivo que ele se propõe a fazer. É muito bem, né, Euveni? É realmente a persistir, não é? Existe a mudança, né? De fato, a pessoa tomou a atitude em mudar. Então, ela tem as primeiras experiências. Não dá para desistir no começo, não. Tem que acostumar o cérebro com as coisas diferentes e o que faz bem. Mas, doutor Leandro, quando as pessoas chegam no seu consultório, por exemplo, e você detecta, diagnostica, enfim, problemas de saúde graves no coração, sempre está, ou praticamente todas as vezes, está relacionado à consequência de algo que já acontecia no corpo dela, não é? E às vezes há uma mudança drástica. Ou a pessoa muda de hábito, muda de vida, ou ela viverá menos, né? Na pressão, funciona também, doutor? Boa noite a você. Boa noite, Karine, boa noite a todos. Na real, assim, toda mudança de hábito, né, ela envolve um conjunto de ações, né? Então, assim, ações educacionais, então, assim, vários profissionais, eu acho que a nutricionista, o cardiologista, todos os médicos têm uma importância nisso, né? Você tem que, assim, todos os pacientes a gente orienta, assim, a gente tenta mostrar o que realmente faz bem, né, para o coração. Eu acho que, vamos falar assim, de repente, na saúde em geral, eu acho que o coração é um órgão que a gente se preocupa bastante, mas na realidade a gente tem que se preocupar com todo o nosso organismo, porque o corpo humano ele é bem complexo, então todas essas mudanças vão influenciar no cérebro, no rim, em tudo, né? Então, assim, quando o paciente que chega no consultório, que chega já com uma doença grave, realmente ele leva um susto, né? Porque você tem que tentar mudar mais rapidamente as coisas que ele vinha fazendo e que estão prejudicando ele, né? Então isso tem que, assim, tentar mostrar realmente o benefício, né? A evidência que tem e que vai fazer bem para ele, né?
Isso envolve assim, você mostrar, por exemplo, os fatores tradicionais que a gente sabe que faz mal, por exemplo, fumar, o tabagismo, né, a obesidade, o consumo de alimentos ricos em sal, né, em gordura animal. Você tem que mostrar também o benefício da atividade física regular, diária, de preferência, né? Então, assim, claro que vai ter que adequar a cada paciente, né? Realmente as condições de cada um para poder exercer isso daí. Mas, assim, não é fácil. Eu acho que, assim, que nem a Elveni comentou, envolve muita... tu tem que tentar, assim, muita persistência, né? E outra coisa, o apoio também da família é importante. Eu acho, assim, hábitos de vida saudáveis envolve também você ter, além de tudo isso que a gente está falando, perder peso, atividade física, você ter amigos, você ter fé, acreditar num ser superior, eu acho, independente de religião. Isso tudo também te dá um pouco de tranquilidade e um bem-estar melhor para a tua saúde, né? Então, assim, especificamente, assim, falando das doenças mais graves, é isso, né? Mas, de uma maneira geral, que vem o dia a dia para o consultório, são pessoas com alguns fatores de risco que não adquiriram a doença ainda, que dá tempo de mudar, né? É isso que é a grande maioria, né? Porque a doença é o final, né? Quando você você infartou, poxa, você já correu tantos anos que você fumava, você tinha um colesterol alto, você era obeso, não fazia exercício, e você podia ter mudado, podia ter evitado o infarto. Então, esses pacientes que vêm até a gente, que a gente tenta, que eu acho que é o que vale mais, assim, tentar a prevenção, né? Que a medicina hoje busca muito a prevenção. Porque é muito mais tranquilo, assim, para o médico também e para o paciente, né? Evitar que ele tenha um evento assim, mais grave como um infarto, né? Então, de uma maneira geral, seria isso. Porque, na verdade, não é, doutor? Quando chega no infarto, já está numa situação bem complicada, né? Então, antes disso, existem muitas alternativas, né? E muitas oportunidades de mudar de hábito. Não é? Então já deve ter passado pelo cirurgião, já deve ter enfrentado uma nutricionista, né? Infelizmente também é causado pelo estresse, por essa correria e falta de ações preventivas no dia a dia, mas mudança de hábito nunca é tarde, né? Por mais tarde que a gente pense que pode ser, sempre é bom dar o primeiro passo. Doutor Luciano, aliando a medicina preventiva aqui da Unimed com a sua área, né, de atuação, que é a nefrologia, conta pra gente por que é importante que exista a mudança de hábito. Por que isso faz a diferença na vida de uma pessoa? Boa noite a todos, boa noite, Karine. Eu acho que, voltando ao teu comentário no início, assim, o nosso cérebro é treinado para economizar energia. Então, a tendência é que se faça sempre as mesmas coisas, que se repita sempre os mesmos atos, as mesmas ações, né? E a gente é inserido no meio familiar, sociocultural, que nos faça seguir por certos caminhos que na maioria das vezes, ou algumas vezes, não são corretos, entendeu? Então, à medida que surge a oportunidade de mudar um hábito, surge uma informação, primeiro é necessário mudar um hábito, eu acho que o primeiro passo é a informação, então, é dizer por que é importante mudar um hábito, né? Segundo passo é refletir o que eu ganho mudando esse hábito, qual é o meu benefício, o que isso vai me trazer de benefício para o futuro. Porque muitas vezes, como o Ceruti falou, essas coisas no início são assintomáticas. Às vezes a gente sabe que a pessoa está obesa, que está hipertensa, mas ela não sente nada, não sente uma tontura, muitas vezes não sente uma dor de cabeça. Mas a gente sabe que no futuro isso é muito ruim para a qualidade de vida dela. Então, essas coisas que são silenciosas é que eu acho que nos fazem focar mais e atuar mais, no sentido de conscientizar. E eu penso sempre colocar para as pessoas da seguinte forma: o que você quer para o teu futuro? Qual é o enxoval que você quer levar para a tua velhice, né? Porque quando a gente vai gerando um filho, a gente se preocupa. Eu quero que ele seja assim, eu quero que ele estude naquela escola, eu quero que ele faça tal coisa, né? Mas e para a gente, assim, o que eu quero para o meu futuro? Qual é a minha qualidade de vida que eu vou ter no futuro, né? Então isso depende muito das nossas ações, do que a gente faz, do que a gente previne. Então é fundamental que se busque prevenção, né? Eu acho que a nossa vida no dia a dia ela
às vezes no consultório eu procuro dizer, a gente é uma muda que foi plantada, né, e que o fruto dela vai depender de como ela for cultivada, né? Então, se eu deixar uma muda jogada lá no quintal sem ter nenhum cuidado, talvez ela não cresça, talvez ela não dê frutos, né? Agora, se eu cultivar, se eu adubar, se eu tentar oferecer de melhor para aquilo, com certeza no futuro eu vou colher uma coisa melhor também. Posso interromper o caminho do microfone? O Luciano falou muito bem e já deu um gancho para alguma coisa, mas pensando do seguinte: quando o paciente chega a nós, profissionais no consultório, é porque a coisa já está mais complicada. Ele já chegou com uma queixa, trazendo para nós um problema sério. Obesidade, hipertensão, problema renal, problema nutricional, dificuldade ou doenças mais graves já surgindo. Então, como que a gente vai trabalhar para mudar esse hábito do paciente, dessa pessoa, dessa população? Isso que nós estamos fazendo hoje, é o primeiro passo, é informação, é trazer orientação para a população. Muitas vezes a população não tem acesso a essa informação de como mudar isso, de como prevenir essa chegada às nossas clínicas. Então, acho que o primeiro passo é isso, é nós, profissionais, a Unimed e outras entidades relacionadas à parte de saúde, o poder público, poder trabalhar um pouco mais nesse sentido de divulgação do que realmente é importante fazer na vida, na parte nutricional, na parte física, que o sedentarismo é muito frequente na população, na parte clínica geral, na prevenção, para não chegar a nós com essa queixa já montada. Então isso já traz um problema, porque tem que dar uma terapia. Vamos prevenir isso como? Começa por aqui. Muito bem, vai lá, Ivani. Complementando o que eles comentaram assim, ó, hoje eu percebo, depois de muitos anos de clínica, que o paciente, porque eles têm acesso à informação ou leem algum artigo em alguma revista, eles já vêm buscar o meu trabalho, a ajuda sem ter que o médico dizer, olha, vai. Então, eu vejo no decorrer da minha profissão que isso melhorou muito, que o paciente, que as pessoas estão começando a se preocupar um pouquinho mais com a questão, justamente porque a gente divulga, a gente trabalha, fazem palestras em empresas, e os planos de saúde, eu acho que eles têm muito... a gente deve muito a eles, porque eles colocaram o nosso trabalho, o meu trabalho de nutricionista, para oferecer esse serviço para os usuários. E se eles às vezes não têm o plano, eles não teriam condições de procurar um profissional. Então eu vejo isso também, que por eles terem acesso ao plano de saúde, ou pela empresa, ou particular, eles vêm em busca de mais informações, sem que às vezes o médico diga, não, tem que ir. Eles já vêm eles porque eles sentem essa necessidade. Então assim, eu sou bem feliz e vejo que isso melhorou bastante. E a gente fica feliz, né? Porque isso é resultado de um trabalho que está sendo feito, não é? Então, fazer com que o paciente, como o Dr. César, Dr. Luciano, Dr. Leandro e a Euveni estão colocando aqui, que não precise chegar na porta de entrada do consultório para resolver um problema drástico, mas assim que ele entre para resolver a prevenção, né? Para trabalhar com ações preventivas. Mas olha só, mudança de hábitos tem a ver sim com acostumar o nosso cérebro a pensar diferente, porque uma atitude primeiro ela tem que entrar na gente, né? Primeiro ela tem que estar no nosso coração, para que depois a gente tenha vontade de fazer. Então começa por aí a mudança de hábitos. Mas ela também depende muito de um conjunto de ações, como eles falaram. Não adianta só comer bem, comer direito, né? Sem fazer exercício físico. Tem a parte da atividade física, do exercício regular, como o Dr. César nos ensinou há poucas semanas, né? Não é aquele subir escada todos os dias, não. É fazer o exercício ou atividade, doutor? É o exercício ou atividade? Exercício, né? Atividade física é essa que a gente faz, né, no hábito, no dia a dia. Mas o exercício, aquela 1 horinha de atividade física todos os dias, ou 3 vezes por semana, ou quantas vezes for necessário. Tem também a parte de viver melhor, como o Dr. Leandro colocou, ter boas ações, né? Ter fé, ter momentos felizes, né? A gente passa agora pela Páscoa, né? Lembrando do dia de ontem, desses 3 dias de feriado praticamente que a gente teve aqui, onde nós focamos muito, né? No estar em família, união, não só no chocolate, muito menos no chocolate, mas mais na amizade, na confraternização. Isso também é mudança de hábito. Antes da gente continuar o nosso bate-papo,
Eu quero agradecer as dezenas de pessoas que estão com a gente. Hoje, novamente, nós estamos batendo recorde. E isso é graças a vocês que estão aqui com a gente. Assunto interessante e profissionais com experiência. Obrigada ao Genésio, a Beth, a Mônica, a Tatiane. Obrigada, então, ao Osmar, a Rose, que está com a gente, a Andre, a Maria Elizabeth, que comenta muito interessante, parabéns Unimed, a Marta, a Neuza, ao Dr. Eduardo Camina, que nos assiste também, sempre está com a gente conectado, e também parabenizo o Dr. César pelo trabalho, parceirão. Mas, enfim, estamos aqui para falar de mudança de hábitos. E agora a gente vai começar a falar sobre tópicos importantes quando a gente fala de mudar de hábitos. A gente começa pela autossabotagem. Tem muito disso, Elveni? Dá para substituir alimentos que não estão na dieta? Por que a gente sente o gosto de alguns alimentos sem nem experimentar, por exemplo? A gente sente o cheiro do chocolate, não dá para resistir. Isso acontece, autossabotagem? Acontece sim, Karine, bastante. É o que mais me dificulta, às vezes, em ter o resultado. Primeiro porque, como eu já falei antes, os médicos já falaram também, a alimentação dá um prazer. Então, às vezes, se tu diz, tu não pode comer, eu não uso muito essa palavra não pode. Tudo que é proibido estimula mais ainda o desejo de comê-lo. Então, a gente fala que pode comer com quantidade controlada, você vai ensinando dicas, táticas, maneiras de controlar mais a quantidade, porque senão acontece sim essa autossabotagem. E essa autossabotagem, ele não relatar o que ele consumiu, ele querer comer escondido dele, mas ele não aceita que ele comeu aquilo ali. Então, é um dos pontos que dificulta bastante o tratamento nutricional, sim. Então, a gente acaba ensinando o paciente de como ele deve fazer para não ter esse ato, que às vezes é involuntário, para não acontecer ele. E a autossabotagem também está presente na prática de exercícios, não é? Quem pode comentar para mim, dos nossos 3 médicos aqui, sobre o porquê que o nosso organismo tende a ser mais preguiçoso, não é? Dr. César, o que acontece com os seus pacientes que já chegam no consultório e o tratamento perfeito é a cirurgia bariátrica? Eles tentaram antes? Sempre a pergunta boa essa, hein? Complementando só o que o Eveni falou, achei legal, Eveni, essa autossabotagem acontece na atividade física também. É a mesma coisa. A gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. Então não adianta tu comprar uma esteira e deixar em casa para virar cabide de roupas. Geralmente é isso que acontece, né? Tu tem que usar a esteira. O ato de comprar uma esteira, ela não vai emagrecer você se você não usar ela. E isso vale também para os alimentos. Então a população tem que entender que o exercício físico, como a gente comentou na outra palestra, outra entrevista, desculpa, era relacionado assim, exercício físico é uma coisa, atividade física é outra. A gente tem que entender que exercício físico é algo que você tira aquele tempo para fazer uma atividade focada que visa uma meta. Você precisa emagrecer, você precisa melhorar a parte cardíaca, a parte do condicionamento. Então você tira esse tempo para fazer esse tipo de atividade focada. E isso tem que fazer muito bem feito. Agora, o exercício físico é algo que tem que ser feito de forma muito regular. A gente tem um hábito preguiçoso, como tu falaste, ou dificuldade de tomar uma atitude para mudar isso aí. É muito frequente o paciente chegar e eu não faço, eu não tenho tempo para fazer esse exercício. Mas aí tu vai pesquisando esse cliente, esse paciente, e tu acaba vendo que tem muito tempo na vida dele. Ele só não se organiza nessa agenda dele. Então é uma regra, e uma regra tem que ser seguida. E isso tem que criar na tua agenda um espaço físico para você fazer a tua atividade física. Eu costumo dizer assim, quantas horas tem um dia? 24 horas, né? Pô, 1 horinha para ti, só 1 horinha por dia para você fazer um exercício físico regular. Eu não acredito que você não tenha tempo para isso. Mas eu tenho criança pequena, eu tenho faculdade o dia todo. Mas você pode criar um espaço para isso. Quando você, Leandro, está condicionado fisicamente, você que é um ciclista já renomado aqui na cidade. O Ceruti é praticante assíduo do ciclismo e está aqui, ó. Perfeito, né? O corpo magrão, condicionado. Você é a pessoa certa para dizer o seguinte, né, Ceruti? Com o condicionamento físico não sobra muito mais tempo para você fazer as coisas? Não rende muito mais tempo as coisas que tu faz no dia a dia? O que tu acha?
César, você tem toda a razão. Assim, ó, só antes de comentar essa questão, eu só queria falar o seguinte, que o exercício físico é importante, mas a atividade, assim, essa mudança de atividade, a atividade física também faz bem para o coração, né? Por exemplo, assim, ó, você está no andar térreo, você quer ir para o primeiro andar, você pegar a escada em vez do elevador, só essa caminhadinha que você dá na escada, isso já ajuda também. Então isso também faz mudança de hábito, né? É que hoje tudo é feito para facilitar a nossa vida, né? Controle remoto, tudo quer dizer, então isso diminui um pouquinho, deixa a gente mais inativo, né? Para você ficar... Isso aí, então isso a gente comenta todo dia, que já tem que começar a mudar o hábito nessas pequenas coisas, né? Isso já começa, você já começa a sentir a diferença depois de um certo tempo. E outra coisa que a gente comenta também, assim, ó, que porque também que eu vejo que essas mudanças, elas assim, são difíceis de ser alcançadas, porque o ser humano é muito imediatista, ele quer ter o resultado logo. E você perder peso, você adquirir um condicionamento físico, você melhorar a sua qualidade de vida, isso demora um certo tempo. E isso é muito variável, né? Depende um pouco da genética da pessoa. Então tem muitas variáveis que vão influenciar, né, na resposta que você vai ter. Tem algumas pessoas que em pouco tempo, um curto tempo, já adquirem um condicionamento, já perdem peso, outras demoram muito mais tempo. Então isso é importante também comentar com o paciente, né? Tem que ter, na realidade, um comprometimento, né? Você tem que dar as informações, mas a pessoa tem que se comprometer também. Porque não adianta, a gente não consegue fazer milagre, né? Você vai ter que lutar e você vai ter que ser persistentemente seguidor das orientações, né? Agora, a questão da atividade física, assim, ó, depois que você começa a praticar, eu também, assim, ó, te dar o meu exemplo, o tempo de faculdade e residência, eu praticava muito pouco atividade física. Eu sempre dava desculpa do tempo também. Só que eu tinha colegas meus que faziam o que eu fazia e praticavam atividade física. Então, na realidade, eu que estava errado, né? Então, assim, e hoje é o sabotagem. Então, assim, vale a pena tentar. Eu acho que o ideal que eu vejo, assim, ó, sozinho é mais difícil você conseguir se exercitar, ter um hábito, assim, de praticar atividade física regularmente. A sugestão é que, de repente, assim, ó, tenha amigos, e assim, a atividade física tem que fazer o que gosta, né? Muitas vezes, os meus amigos jogam futebol, mas eu não gosto de jogar futebol. Aí, às vezes, o cara acaba não fazendo atividade física, né? Uma pessoa, né? Então, isso também eu vejo como um fator positivo. Você ter algum amigo que te convida, isso também facilita você entrar, né, no ritmo de fazer exercício regularmente, e aí a coisa começa a andar. Desculpa, lembrando assim, você vai sair de uma parte que você não é sedentário, que você não tem o hábito de fazer exercício físico de forma regular. Ceruti, eu acho que é importante você comentar que necessita fazer uma avaliação médica antes de começar um exercício físico de forma regular e mais intensa. Isso eu quero que eu acho que é legal você comentar isso, que muitas vezes há um questionamento na nossa clínica, como que eu vou começar, doutor? Eu nunca fiz um eletro, não fiz nada. O que você recomenda para fazer isso de forma mais certa? Assim, ó, então, de uma maneira geral, assim, a gente recomenda que qualquer pessoa, né, homem ou mulher, que faça uma avaliação médica, não precisa ser um cardiologista, com o clínico geral, o médico de confiança, faça uma consulta aí médica normal, né? Aí o médico vai determinar se precisa fazer algum exame laboratorial. De uma maneira geral, assim, até os 35 anos, a gente recomenda a consulta médica e exames de bioquímica, assim, colesterol, glicose. Se o médico detectar alguma alteração, alguma normalidade no exame clínico, assim, que ele achar que tem algum fator de risco mais importante, daí a gente recomenda fazer um eletrocardiograma, né? E se a pessoa não tem nenhuma queixa de dor, nada, falta de ar, dor torácica, que seriam os sintomas mais importantes, não necessitaria fazer um exame funcional, tipo um teste ergométrico, né? Um exame de esteira, que é mais popularmente conhecido. E acima de 35 anos, aí, assim, ó, geralmente a gente indica fazer uma avaliação mais assim, detalhada, com eletrocardiograma e esteira, né? Que daí ficaria mais tranquilo para liberar assim, para uma atividade física regular ou mais intensa, né?
de uma maneira geral seria isso, né, César? Então eu vejo assim como importante a questão da atividade física. Só voltando para complementar aquele teu questionamento da atividade física, depois que você adquire o hábito de praticar atividade física, é isso que você falou, você organiza melhor a tua vida e sobra mais tempo para você fazer mais coisas, né? Você se torna mais produtivo, né? Você dorme melhor, você fica mais bem-humorado, né? Você trabalha assim mais disposto, o teu raciocínio melhora. Então são várias coisas que você pode, vários frutos que você pode colher, mas isso assim é importante as pessoas saberem que demora um certo tempo, que tem que ser persistência, aquilo que a Elveni falou. Essa palavra persistência, ela tem que estar sempre presente, né? Porque são coisas que vão vir, que vão demorar um certo tempo para a gente obter êxito, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Olha os nossos médicos conduzindo o bate-papo aqui. E é isso mesmo, a mesa redonda foi feita para que todos tivessem acesso à informação. Pessoal de casa, tem muita gente participando. Boa noite a todos. Estou muito feliz com os resultados, mas eu quero perguntas. O que você tiver de dúvida direcionada aos nossos médicos, pode perguntar a partir de agora. O pessoal comenta aqui, ó, Maria Elizabeth Espíndola. Avaliação médica e acompanhamento de um bom profissional de educação física. Paciência e persistência fazem a diferença, Dr. Cerutti. Obrigada, então, Maria, pela colocação aqui com a gente. Também temos a Sueli Solenta. Oi, Sueli, comentando: parabéns pela iniciativa com profissionais competentes como esse. Credibilidade no assunto, fazendo a diferença para a nossa vida. Obrigada a todos que estão participando. Estamos com pessoas conectadas de Itapema, de Itajaí. Boa noite a vocês. Vocês estão em Concórdia. Sejam bem-vindos. Aqui a gente fala de saúde e de prevenção através da Unimed Concórdia. Tudo isso que os médicos estão falando aqui pra gente se trata sobre o assunto, a você que está entrando agora, mudança de hábitos. Estamos na Semana da Saúde, em que a Unimed Concórdia promove esse bate-papo sobre como mudar um hábito. Os doutores falaram agora sobre a persistência, não é, Elveni? Persistir. Existe a autossabotagem, mas existe a persistência, que vai lutar contra isso e vai ajudar a fazer com que a gente siga num bom caminho, seja a alimentação ou prática de exercícios físicos. E tudo isso faz a gente entrar num piloto automático. Não é? Na verdade, nós temos que sair daquele piloto antigo e ingressar numa nova direção. Doutor Luciano, é possível mudar? Começamos bem. Engrenamos um pouco na prática de alimentação e na prática de exercícios e atividades físicas. Já está fazendo bem para o coração. Já estamos perdendo peso, não é? Já estamos praticando bons hábitos. Tudo isso dá para continuar? Vai existir um momento que o nosso organismo, o nosso cérebro vai dizer que esse é o caminho certo e que ele não vai mais querer mudar? Explica para nós. Eu acho que é possível, sim. Então, o primeiro passo, como a gente já falou antes, eu acho que é a conscientização. Então, eu tenho que entender que aquela mudança de hábito, ela está servindo basicamente para mim, né? Diferente da maioria das outras coisas que a gente faz, que às vezes tem benefício próprio, mas tem benefício para as outras pessoas. O nosso trabalho, tudo que a gente faz tem benefício próprio, mas tem benefício para a coletividade também. Agora, quando eu mudo um hábito, eu estou fazendo um benefício que é meu. Então, eu acho que nada mais importante é o benefício que eu tenho, que eu estou gerando de benefício para mim. Então, agora, eu tenho que entender que a mudança de hábito, a gente está falando de exercício físico, isso além de melhorar o coração, de melhorar a pressão, melhora muito a autoestima, melhora o sono da pessoa. Então, a gente colhe uma série de benefícios com a maioria das mudanças de hábitos que a gente faz. E muitas vezes é difícil a persistência, então, que se colocou antes. Então, e o que a gente vê é que muitas vezes tem outras coisas por trás. Então, as relações pessoais que não estão boas, né? Às vezes são distúrbios de ansiedade que estão por trás. Então, eu acho que é importante a gente definir, tentar descobrir questões que por vezes estão por trás da dificuldade de por que a pessoa não consegue aderir, não consegue ter persistência. Muitas vezes tem que ter ajuda do psicólogo, tem que usar medicação para controlar a ansiedade. Então, são coisas que estão por trás que facilitam com que a pessoa, às vezes, desista, né? Agora, a partir do momento que a gente está numa rotina, que a gente está num hábito e conseguiu mudar aquele hábito, eu acho que se torna
como você falou, um piloto automático. A gente acaba aceitando que aquilo é o bom. Então, eu tenho, por exemplo meu, que a única coisa que eu não posso fazer é desistir, né? Então, eu acho que isso tem que estar consciente na minha cabeça, que às vezes eu tiro férias, eu viajo, mas quando eu volto eu tenho que, nos dias que eu tenho que ir para atividade física, eu tenho que ir lá. Então, eu acho que mas isso demora um tempo, né? E eu acho que isso tem que fazer parte do teu dia, do dia a dia, tem que fazer parte da tua rotina, e a partir daí se torna automático, né? Acho que é isso. Luciano falou bem. Eu só colocando algo mais assim, que a gente vê nos congressos, que comentam muito quando se fala em autoimagem corporal, tá? Alteração da imagem que a pessoa se vê perante o espelho. Na vida toda dela, ela se viu obesa, se viu doente, com problemas emocionais. Eles colocam muito bem na parte da psiquiatria que a mudança desse hábitos, a persistência, só vai acontecer depois de um determinado tempo. A gente vê exemplos que chegam até 8 anos que a pessoa tem que se manter persistente numa conduta, persistente numa mudança de hábito alimentar, de hábito físico, de manter um peso para a imagem dela, lá no cérebro dela, ser gravada que a imagem real dela é aquela e não aquela que ela tinha antes. Então chega até... A psiquiatria coloca em trabalhos que chega até 8 anos para acontecer essa mudança de imagem corporal. Se isso acontecer, pronto, está resolvido. Ela vai estar com a mudança que a gente quer. Ela já mudou o comportamento, ela conseguiu corrigir problemas de saúde crônicas, ela tem qualidade de vida melhor. A gente vê isso muito no emagrecimento. Não é que todos têm que chegar a 8 anos. Até 8 anos, depende muito, que nem o Luciano falou, de vários perfis. Cada pessoa tem um comportamento na história familiar, cultural, o ambiente que ela vive, a história genética da pessoa, como é, que nem o Leandro também falou. Então isso vai modificar conforme o perfil de cada pessoa. Como vocês estavam falando, a gente não pode abrir mão da nossa vida e mudar a alimentação, por exemplo, no meu caso. Nós temos que tentar inserir essa mudança na nossa rotina e não fazer o inverso. Eu não posso parar a minha vida e dizer, não, agora eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou mudar os hábitos para ter o resultado. Não. Eu tenho que tentar inserir na rotina minha essas mudanças e essas alterações. O fazer exercício físico, alimentação, criar essa rotina, mas criar ela de acordo com a minha rotina diária que eu tenho. Não tenho como me sustentar, por exemplo, sem trabalhar. Então, as pessoas às vezes acham que não, eu vou parar e vou começar. Então, acho que isso é uma dica, sim, que eu acho bem interessante, que as pessoas têm que se conscientizar de que adequar essa questão. E só vai funcionar assim, né? Como a Euveni falou, a partir do momento que isso fizer parte do nosso hábito, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Não adianta querer, né, olhar a internet, por exemplo, decidir que vai fazer aquela dieta ou aquela prática de exercícios e aquilo foge totalmente daquilo que você faz todos os dias, não é? Então você tem que gastar energia para fazer aquilo. Não, mas se você adequar essa ação ao seu dia, você não gasta energia a mais para fazer. Você vai gastar energia do exercício ou da alimentação normal, mas não vai ter esse gasto de esforço, né? E aí você vai ter uma chance a menos de desistir. Nós já temos 2 perguntas aqui bem específicas. Eu vou falar das perguntas e aí vocês me dizem quem está mais apto a respondê-las. A primeira delas é a seguinte: ansiedade. Como controlar? Se existe um segredo, né? Um remedinho, talvez, existe, ou uma ação. Ansiedade, como controlar? Temos mulheres ansiosas aqui assistindo, eu sou uma delas. Gostaria muito de saber como que a ansiedade a gente pode controlar. Outra pergunta que nós temos aqui, é bem específica essa pergunta da Angélica. Boa noite. Não faço exercícios físicos de nenhum tipo. Tenho uma bebê pequena e gostaria de saber se preciso realizar exames do coração antes de iniciar as minhas atividades físicas. Eu nunca realizei, por exemplo, um eletrocardiograma, a Angélica comenta. Quem vai explicar para a gente se tem como controlar a ansiedade e se ela precisa especialmente fazer esse exame, doutor? Explica para nós. Em relação à segunda pergunta,
Angélica é o nome dela, né? Isso, assim, ó, eu não sei qual é a idade dela, ela não falou a idade dela, mas assim, de uma maneira geral, assim, o que a gente orienta, assim, ó, que ela faça uma avaliação com um clínico, o médico de confiança dela, pode ser o ginecologista, um clínico geral, ou cardiologista. É uma consulta clínica, aí vai ser solicitado alguns exames de rotina, né, para avaliar os fatores de risco tradicionais, que é glicose, colesterol e mais alguns. E geralmente a gente indica fazer um eletrocardiograma. Seria um exame assim, é um exame barato, bem, assim, amplamente disponível e que ele nos dá muitas informações. Então, hoje em dia, assim, ó, eletrocardiograma é indicado para todas as pessoas que querem praticar atividade física. Seria ideal, né? Idealmente falando, a gente sabe que nem sempre é possível, mas seria ideal que todos fizessem pelo menos o eletrocardiograma de repouso. Ótimo. Tá, então, assim, para ela seria isso, né? Fazer uma consulta médica, um eletrocardiograma de repouso e uns exames laboratoriais. Seria isso. Se ela não tem nenhuma queixa, a gente liberaria ela para praticar atividade física. Aí pode ser qualquer atividade física que ela queira fazer, né? Pode começar com uma atividade mais leve, depois aumentar gradativamente. Aí, geralmente, quando a pessoa tem mais que 35 anos, está se tornando de rotina fazer um exame funcional, que é a esteira, o teste ergométrico, né, que é o exame de esteira. Porque aí o que acontece? A gente tem uma avaliação mais aprofundada para detectar se a pessoa já tem alguma alteração ou não. Porque a principal preocupação nossa é com a doença coronariana, é a cardiopatia isquêmica, né, que quando ocorre estenose, entupimento das artérias. Isso a gente já está evidenciando numa idade mais precoce. Já tem casos assim, de pessoas com menos de 40 anos que já foram submetidas a cateterismo, a implante de stent, né, ou até casos de cirurgia de revascularização com menos de 40 anos. Então, a gente indica fazer esse procedimento para avaliar melhor, para ter mais assim, tranquilidade em liberar, né. Ela não sabe o que fazer, ela tem que, de repente, até conversar com uma amiga, É importante aquilo que eu falei, assim, ter alguma companhia para praticar, né? Até assim a caminhada já vale, né? Caminhada já é uma excelente atividade física. Ela pode fazer uma caminhada um pouquinho mais intensa, que é semelhante a uma corrida, né? Em relação à ansiedade, Karine, assim, ó, a ansiedade depende, né? Depende do grau de ansiedade, né? Tem várias classificações, né? Eu acho assim, ó, envolve diversas abordagens. Eu acho que tem que ter o tratamento assim, comportamental. As próprias mudanças de hábitos também já melhoram a ansiedade. A atividade física é importante. Ter algumas horas de sono, assim, 6 a 8 horas de sono por dia, isso também ajuda a ansiedade. Por exemplo, a pessoa que é tabagista, que tem hábito de consumir bebida alcoólica, isso também acaba piorando um pouquinho. Parece que dá uma sensação de que quando as pessoas usam bebida alcoólica ou o próprio hábito do tabagismo, elas dizem que melhora a ansiedade no primeiro momento, mas acaba piorando depois, né? Então, assim, tem abordagem farmacológica também, que daí geralmente a gente acaba muitas vezes até tratando, assim, iniciando o tratamento, mas o recomendável é que faça uma avaliação com um psiquiatra, com um psicólogo, para ter um melhor acompanhamento, né? Mas na minha área, por exemplo, assim, na cardiologia, tem muita gente com problemas assim emocionais que procuram o nosso atendimento pensando que estão assim com um problema mais sério cardíaco. E, na realidade, na avaliação final, depois de você consultar, fazer exames, a conclusão é que tudo são sintomas de estresse, de ansiedade do dia a dia, né? Então, isso assim está muito presente na nossa área da cardiologia, eu acredito, na clínica em geral, né? Então, Posso? Pode. Karina, assim, ó, falando em exercício físico, eu vou bater a tecla nisso porque eu vejo que os pacientes que estão melhores no dia a dia da gente, que estão estáveis, que se mantêm bem, são os que fazem exercícios físicos regulares. Não adianta a gente querer fugir dessa rotina. Então a gente sabe que exercício físico é fundamental para você manter controle e até no controle da ansiedade, que o Ciro te falou.
Eu costumo dizer assim, o melhor ansiolítico que tem, o melhor antidepressivo é o suor. É suar. Não tem. A bomba que mexe no nosso sistema nervoso com exercício físico é incrível, a liberação de endorfinas, de substâncias que dão prazer para esse organismo, que são as medicações, as substâncias que são liberadas quando tu toma medicação. Então o exercício físico, o suor intenso, faz com que essas pessoas liberem muitas dessas substâncias que dão a sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade e de mudança de hábito. Eu costumo dizer também, o exercício físico, na pós que eu fiz de medicina do esporte, tem uma frase que eu achei muito legal. Se você pode caminhar um pouco mais rápido, por que você caminha devagar? Se você pode correr, por que você só caminha rápido? Então a mudança de hábito tem que ir mudando conforme essa pessoa vai evoluindo. Ela tem que aprimorar a parte física também, de forma que ela adquira condicionamento dentro do teu padrão, dentro do limiar, né, cerútil que ela pode ter no dia a dia. Não querendo ser repetitivo, mas eu acho que do ponto de vista da ansiedade, assim, o que dá para fazer no dia a dia é atividade física, né? Eu acho que não esquecer do momento de lazer, assim. Eu acho que a gente vê na maioria das pessoas que a rotina é trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Então as pessoas muitas vezes não têm um momento de lazer, de convívio com amigos, de ter aquele momento de relaxamento, né? Então acho que isso para controle de ansiedade é fundamental. Claro que a partir daí, eventualmente, há necessidade de procurar um profissional da área, né? Mas isso é fundamental, né? Muito obrigada, a gente está num bate-papo muito bacana aqui, eu estou adorando a participação de todos com a gente. Isso aí, ó. Realmente estamos fazendo a diferença nessa segunda-feira, Semana da Saúde. Obrigada a todos que comentam. A Mari está comentando o seguinte: remédios, o próprio nome já diz, né? Remédio não cura, remédio trata, né? Mas, por exemplo, se você tomar remédio para ansiedade, por um lado faz bem, por outro faz mal, né? Ela comenta aqui que depois que a gente começa a tomar, no organismo se acostuma também, né? Acaba fazendo mal, é ruim para o sono, enfim, são experiências próprias que fazem a diferença nesse nosso bate-papo. Agora, eu quero conduzir aqui com vocês o nosso fechamento da nossa mesa redonda. Já estamos há quase 1 hora ao vivo. E eu quero oferecer para vocês de casa, através dos nossos convidados, algumas dicas, né? Dicas mais específicas. Por exemplo, água, Elveni. Né? A gente sabe o quanto a água faz bem. Mas por que a gente não tem o hábito de tomar água? Né? Por que as pessoas têm hábito, por exemplo, de tomar água gelada? Não é? Se a água em temperatura ambiente faz tão bem para a nossa saúde e faz com que a gente tome em maior quantidade, que seria uma quantidade ideal para o nosso corpo. Se a gente tomar água, faz bem para os rins, faz bem para o coração, faz bem para o nosso sistema linfático, faz bem para tudo, desincha. Então, conta para a gente e nos oferece uma dica mais específica sobre a nossa quantidade de água, Elveni, sobre a nossa quantidade de alimentos, enfim, o que é indicado para nós, seres humanos, mulheres e homens? Bom, o que é indicado em relação à água? Existe um cálculo que a gente faz, mas o que normalmente a gente recomenda? É tomar em torno de 2 litros de água por dia. É uma questão de hábito, de ter uma garrafinha próxima, de ter um copo de água em sua mesa de trabalho, passou pelo filtro, para e toma. No momento que vai tomar, toma não só um gole, toma 3, 4, toma um copo, para tentar aumentar. Não existe assim, tenho que tomar apenas isso de água, não. Em média, 2 litros de água ou líquido, mas não pode ser só outro líquido sem tomar nada de água. Então as pessoas me perguntam, chimarrão pode? Pode, é um líquido, mas ele não faz a função de água no nosso organismo. Ou a água ajuda a regular a temperatura, enfim, tem vários benefícios. Então necessitamos de tomar a água mesmo, a água pura, para compensar isso. Em relação à alimentação, as pessoas acham que vão gastar muito mais em consumir uma alimentação saudável. Não é bem isso. Pode gastar um pouco mais de um lado, mas compensa em outro lado. Então não existe alimentação saudável é mais cara. O que eu vejo, assim, a gente tem que acompanhar promoções hoje em dia. Então, tem fruta de promoção de banana, de fruta. Vá atrás de promoções, com certeza vai conseguir
conseguir inserir alimentação saudável sem ter um gasto a mais no seu dia a dia. Eu acho que para mim a principal dica é isso, e volto a dizer, é comprometimento e persistência o que tem que ter. Caiu, desistiu, parou, levanta, amanhã retoma tudo novamente, mas o importante é não desistir, é persistir mesmo. Muito bem. A minha dica é mais informação. Mais informação, né? Mais acesso aos jornalistas, aos programas que fazem bem à saúde, mais informação. A sua dica, Dr. César? Prática. Prática bem objetiva. Se me permite, eu vou ler um negócio que eu tenho no post aqui no celular, que se não ler, eu vou acabar esquecendo algumas coisas importantes. Mas eu achei esse texto aqui bem sucinto e bem no dia a dia da gente. Seu corpo é a única coisa que te mantém vivo. Cuidar do corpo não é apenas um sinal de vaidade. É respeitar aquilo que você recebeu para viver. Seu corpo lhe foi entregue geralmente em boas condições de uso. Preserve ao máximo como um sinal de reconhecimento e respeito ao seu corpo. Cuide bem do seu corpo. Ele é o único lugar que você tem para viver. Muito bem. Dr. Cerutti, sua dica, saúde do coração. Karine, eu só vou comentar um pouquinho assim, ó, sobre em relação à água que você falou, né? Ela faz bem para o coração, mas assim, existem algumas situações que a gente recomenda a restrição de água, né? Então, por exemplo, assim, tem uma doença que é prevalente na cardiologia, que é a insuficiência cardíaca. Então, o paciente tem uma falência, né? Tem uma deficiência da bomba cardíaca em bombear o sangue. Então, nesses casos, a gente recomenda restringir o consumo de líquidos diariamente. Aí vai depender do grau, né, de comprometimento que esse paciente tem para restringir assim 1,5 litro de água ou 1 litro. Então tem algumas situações que a gente recomenda restringir, né? Mas de uma maneira geral a água sempre faz bem. A minha dica assim, ó, eu acho que de uma maneira geral, eu acho que assim a gente tem que tentar se organizar na vida, né? Tentar buscar viver e viver melhor. Eu acho que isso vale para todo mundo. E que a gente busca assim hábitos saudáveis, que é ter amigos, conviver com a família, ter uma alimentação assim equilibrada, evitar assim os excessos, evitar assim o tabagismo, que é sabidamente maléfico para a gente, e praticar atividade física, né? Eu acho que antes também de começar a atividade física, a recomendação é que se faça uma consulta, né? Pode ser com qualquer médico, né? Não precisa ser com um especialista, pode ser o clínico, o médico do posto de saúde. Qualquer médico é qualificado para que faça uma avaliação básica, né? Uma avaliação primária, e que a partir daí ele defina se precisa fazer uma avaliação com especialista ou não. E eu recomendaria assim, fazer um eletrocardiograma pelo menos. E aí, se houver a detecção de algum outro problema, a gente vai solicitar outros exames, né, na cardiologia, que tem ecocardiograma, tem hoje tomografia coronariana, eventualmente até cateterismo cardíaco em alguns casos, né, se obviamente tiver indicação clínica, né. E a partir daí começar a fazer atividade física, começar assim praticando mais lentamente, a partir daí aos poucos ir aumentando um pouquinho a intensidade. E com certeza os resultados virão, né? Reforçando também aquilo que a Vini falou, a persistência, que é difícil, né? Todo mundo está correndo, trabalha, tem família, tem filhos, então a gente tem que tentar se organizar. Eu acho que dá para fazer isso e assim a gente vai buscar ter uma vida melhor, e com certeza os resultados eles virão, né? Então acho que essa é a minha dica. Bom, eu acho que a dica, eu volto a falar o que eu comentei antes, eu acho que eu tentar cada um identificar qual é o hábito que tem que mudar, com a informação, muitas vezes procurando auxílio de médicos ou mesmo da nutricionista ou de amigos, o que eu posso mudar, qual é o hábito que eu preciso mudar, buscando o meu futuro. Então eu volto a dizer, o que eu quero quando na minha velhice, né? Então, claro que sempre é tempo de se cuidar, mesmo a pessoa com uma idade já avançada, ela, independente do momento que vai começar a se cuidar, algum benefício vai ter. Agora, o envelhecimento ele começa muito cedo, né?
Então, o envelhecimento, ele começa, muitas vezes, antes dos 30 anos, processos já vão entrando em fase de degeneração. Então, assim, quanto antes eu começar, quanto antes eu mudar um hábito, o futuro eu vou colher lá na frente, né? Então, é isso que é importante, eu acho, estar consciente na nossa cabeça. O que eu posso fazer, qual é o enxoval que eu quero levar para a minha velhice, né? Então, esses hábitos que eu tenho que começar a mudar o quanto antes. Obrigada, muito bom. E eu concluo, né, essas dicas todas aqui com as seguintes informações. Primeiro passo, a rotina, né? Identifique o comportamento que deseja mudar. Primeiro tem que identificar o que você tem que mudar. Qual é o hábito que você quer mudar? Aí vem a recompensa. O que você realmente busca com essa atitude, não é? Aí você tem que prestar atenção nas deixas. Por exemplo, preste atenção no que desencadeia a vontade de levantar e ir, por exemplo, comer um chocolate. Né? O que leva você a levantar, tomar a atitude de pensar, levantar do lugar onde você está, enfim, e tomar essa atitude, né? O que desencadeia, o que provoca isso? Não deixe que essa deixa tome conta do seu propósito. Aí vem o plano de ação, que é você entender o que está por trás de um hábito e trocar esse hábito por outro. Então, deu aquela vontade, sentiu aquele cheirinho de chocolate, não é? Aquele cheirinho de não ir fazer o exercício físico, mude já esse hábito por outro. Procure acostumar seu cérebro, seu corpo à mudança desse hábito. E procure, né, a gente não falou aqui, mas existe a técnica dos 21 dias, não é? De acostumar o nosso corpo, o nosso hábito aí com uma mudança, né? Tentar praticar ela mais do que 21 dias, com certeza aí você já vai ter acostumado o seu organismo e o seu cérebro à mudança de hábitos. Pessoal, Mude um Hábito é uma campanha que a Unimed possui a Unimed Brasil desde 2017, desde o começo do ano passado. Nesse ano de 2018, essa campanha só cresceu, né? Ela está como foco central de todas as ações da Unimed Brasil, e nós da Unimed Concórdia aproveitamos esse tema para engajar todas as nossas ações nesse ano de 2018. E nesta Semana da Saúde, o nosso desejo é fazer com que todos tenham acesso à mudança de hábitos. Então, escolha mudar um hábito. Como você pode ver aqui na cidade, nos outdoors que estão espalhados, né? Antes de dormir, desligue seu smartphone e preste atenção numa história para o seu filho. Isso é mudar hábitos, né? É ficar mais com eles, é praticar o bem, é ter mais fé, acreditar que tudo é possível dentro do seu dia, dentro das suas ações, né? Ter conhecimento de uma liberdade que faz bem e não o mal. Não é? Existem pessoas jovens que a gente vê aí nas noites, na cidade, por exemplo, aí, né, com hábitos de estar, é bom estar entre amigos, mas com consumo excessivo de bebida alcoólica faz mal, envelhece, faz mal para o coração, faz mal para todo o organismo. Então, prestar atenção nesses hábitos. E como pais que somos, né, ter a educação de incentivar nossos filhos desde pequenos a ter bons hábitos. Até teve uma pergunta aqui, que uma mãe pergunta o seguinte, depois a gente vai responder. Como incentivar uma criança de 8 anos a tomar mais água? Né? É um desafio. Existem crianças obesas, não existe, Dr. César? Muitas, não é, Euveni? Então, a gente tem que mudar os hábitos. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, pela atenção de todos. Quero convidar todos que estão ainda com a gente, comentando, participando aqui, para não perder os 2 dias imperdíveis da Unimed Concórdia, da nossa campanha, dia 6 e 7, sexta e sábado. Não feche seu plano de saúde amanhã, deixe para fechar ele na sexta ou no sábado. Na sexta, o dia todo aqui na Unimed Concórdia, preços e condições nunca antes vistos. E no sábado, na Rua Coberta. Dia 7 é o Dia Mundial da Saúde, e a nossa equipe vai estar na Rua Coberta cuidando da sua saúde. Todos estão convidados. Obrigada a todos que estão comentando, todos que estão participando com a gente. Olha aqui, ó, estou vendo todos os comentários, a gente logo vai responder a cada um de vocês. Unimed para você termina agora e retorna na próxima segunda ao vivo, às 8 da noite. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente encerra aqui agradecendo a cada um que está conosco aqui pessoalmente e também está pessoalmente em casa. Assista agora uma mensagem da nossa Unimed para você e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Boa noite a todos.
E atenção para o resultado das melhores operadoras de saúde de Santa Catarina, segundo a principal avaliação do setor, feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro lugar, Unimed. Em segundo lugar, Unimed. Em terceiro lugar, Unimed. E em 17º, Plano B. Ei, vai lá, que agora é sua vez. Parabéns.